Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso ano bíblico do dia 20 de julho de 2025. E hoje nós vamos ler Ezequiel capítulos 30 e 31, Mateus 19, versículo 1 ao 15, e o capítulo 56 do livro Desejados de Todas as Nações, Deixai vir a mim os meninos. Alguém gostaria de começar a leitura em Ezequiel 30? Vou começar. Pode começar, irmã. Vou fechar os áudios. Tá. Um lamento pelo Egito. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Clamem. Clamem. Nossa, eu mal comecei e já me perdi. Clamem e digam: ai, aquele dia, pois o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo, será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. 4. A espada virá contra o Egito, e angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada, e os seus alicerces serão despedaçados. 5. A Etiópia, Efute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairá a espada com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará, desde Migdol até Sevene. Eles cairão à espada. Palavra do soberano Senhor. 7. Serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. 8. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam, todos que o apoiam forem esmagados. 9. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano, o Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor, da Babilônia. 11. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles apunharão a espada contra o Egito e a terra se encherá de mortos. 12. Eu secarei os rebanhos do Nilo e venderei a terra a homens maus pela mão de estrangeiros. Deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor:
destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. 14. Arrasarei o Alto Egito, incendiarei Zoan e, e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. 16. Incendiarei o Egito, Pelúsio se contorcerá de agonia. Tebas será levado pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubas cairão a espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. 18. As trevas imperarão em pleno dia. Em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito, ali sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. 19. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. 21. Filho do homem, quebrei o braço do fraco. Quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo, o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano o Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. 23. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele, mas quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele, como um homem mortalmente ferido. 25. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó perderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. 26. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Glorioso Deus, muito obrigada, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada por aqui estarmos reunidos para ler a tua palavra, para termos o entendimento
e a aceitação para a plena obediência, para a honra e glória do teu nome, pois se aqui estamos, Senhor, é porque cremos em ti, cremos que o Senhor é o único Deus poderoso, digno de louvor e adoração. Fica conosco, que o teu Espírito Santo esteja com todos aqui presentes, cada família representada, que o Senhor nos dê sabedoria, faça-nos fortes e corajosos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos agora para o capítulo 31 de Ezequiel. Alguém gostaria de ler? Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos de sombras, ramagens e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. 5. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviaram. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais dos campos geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. 8. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as aves do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. 10. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram Caíram seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. 13. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos, para que todas as aves junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebam as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. 15. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam na
terra mais baixa. 17. Também estes com ele descerão ao inferno, e juntas também eles descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram transpassados a espada, sim, aos que foram seus braços e que estavam assentados à sombra no meio das nações. 18. Só um minutinho, consisto meu. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerá com as árvores do Éden até. Espera aí que eu vou colocar alguém aqui para entrar, tá? Só um minutinho. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. E agora nós vamos ler Lucas. Oh, desculpa, gente, é que tem um cisco no meu olho. Veja só que negócio é esse. Mateus 19, de 1 a 15. Alguém quer ler? Eu leio. Pode ler. Mateus 19. Jesus atravessa o Jordão. Versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. 2. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. A questão do divórcio. 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. 7. Replicaram-lhe: por que mudou? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu, respondeu-lhe Jesus. Espera, ele está travando aqui. Eita, gente. 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. 11. Jesus, porém, lhes 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos.
por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Jesus abençoou as crianças. 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repu- mas os discípulos repreendiam. 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. 15. E tendo-lhes e 15. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Até o 15. Isso, irmão, até o 15. Obrigada, irmão. Louvado seja Deus, porque o reino dos céus pertence às crianças. Capítulo 56, de Desejado de todas as nações, deixai vir a mim os meninos. Alguém quer iniciar a leitura? Eu leio, irmã. Certo. Mas também mal. Oi, Pode Marlene. ler. Pode ler. Jesus sempre gostou de crianças. Aceitava-lhe a infantil simpatia e seu amor franco sem afetação. O grato louvor de seus lábios puros era qual música aos seus ouvidos, e refrigerava-lhe o espírito quando, apreso pelo contato com homens astutos e hipócritas. Aonde quer que fosse o Salvador, a benevolência de seu semblante, sua maneira suave e bondosa, conquistava a confiança dos pequeninos. Era costume entre os judeus levar as crianças a qualquer rabino, para que lhe impusesse as mãos, abençoando-as, mas os discípulos do Salvador julgavam sua obra demasiada e importante para ser assim interrompida. Quando as mães foram ter com Jesus, levando as criancinhas, olharam-nas eles com desagrado, julgaram essas crianças demasiado pequenas para tirar proveito de sua visita a Jesus. E concluíram que ele se desgostaria com sua presença. Foi com eles, entretanto, que Jesus ficou descontente. Compreendia o cuidado e a preocupação das mães que estava buscando educar os filhos, segundo a palavra de Deus. Ouvira-lhes as orações. Ele próprio as atraíra à sua presença. Uma mãe com o filhinho deixaram a casa para ir em busca de Jesus. De caminho, comunicou à sua vizinha o seu desígnio, e esta quis que Jesus lhe abençoasse os filhos. Assim, várias mães se reuniram, levando seus pequeninos. Alguns já havia passado a primeira infância, entrando para a meninice ou para a adolescência. Ao darem as mães a conhecer seu desejo, Jesus ouviu com simpatia o tímido, lacrimoso pedido, mas esperou para ver como os discípulos as trataria. Ao vê-los mandar embora as mães, julgando aprazer-lhes, mostrando-lhes o erro em que estava, dizendo: Deixa vir a mim os pequeninos,
e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Tomou nos braços as crianças, pôs-lhe as mãos sobre a cabeça e deu-lhe as bênçãos, bênçãos em busca das quais tinha vindo. As mães ficaram confortadas, voltaram para casa fortalecidas e felizes pelas palavras de Jesus. Foram animadas a tomar seus encargos com nova satisfação e a trabalhar esperançosa por seus filhos. As mães de hoje devem receber-lhe as palavras com a mesma fé. Cristo é agora tão verdadeiramente um Salvador pessoal como quando vivia como homem entre os homens. É tão realmente o ajudador das mães em nosso tempo como quando tomava os pequeninos nos braços. Na Judéia, os filhos de nossos lares são tanto o preço de seu sangue, quanto as crianças de outrora. Jesus conhece as preocupações íntimas de cada mãe. Aquele cuja mãe lutou com a pobreza e a privação, simpatiza com todas as mães que em seus labores. Aquele que empreendeu uma longa viagem para aliviar o ansioso coração de uma cananeia. Fará outro tanto pelas mães hoje em dia. Aquele que devolveu à viúva de Naim seu unigênito, e que em agonia na cruz se lembrou de sua própria mãe. Comoveu-se ainda hoje pela dor materna em todo pesar e em toda necessidade. Dará conforto e auxílio. Vão as mães ter com Jesus, apresentando-lhe suas perplexidades, encontrarão suficiente graça para as ajudar na educação dos filhos. As portas acham-se abertas a toda mãe que deseja depor seus fardos aos pés do Salvador. Aquele que disse: deixa vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Convida ainda as mães a conduzir os pequeninos para serem por ele abençoados. Mesmo o neném nos braços maternos pode permanecer como sobre a sombra do Onipotente, mediante a fé de uma mãe que ora. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde nossos pequenos, já desde os primeiros momentos. Vou continuar. Tá. Nos meninos que foram postos em contato com ele, viu Jesus os homens e mulheres que haviam de ser herdeiros de sua graça e súditos do seu reino, e alguns dos quais se tornariam mártires por amor dele. Sabia que essas crianças haviam de ouvi-lo e aceitá-lo como seu redentor, muito mais facilmente do que o fariam os adultos, muitos dos quais eram os sábios segundo o mundo e os endurecidos. Em seus ensinos descia ao nível delas. Ele, a majestade do céu,
não desdenhava responder-lhes as perguntas e simplificar suas importantes lições para lhes atingir a infantil compreensão. Implantava no espírito delas as sementes da verdade que haveria de brotar nos anos vindouros, dando frutos para a vida eterna. É ainda verdade que as crianças são as pessoas mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho. Seu coração acha-se aberto às influências divinas e forte para reter as lições recebidas. Os pequeninos podem ser cristãos, tendo uma experiência em harmonia com seus anos. Precisam ser educados nas coisas espirituais e os pais devem proporcionar-lhes todas as vantagens para que formem caráter segundo a semelhança do de Cristo. Os pais e as mães devem considerar os filhos como os membros mais novos da família do Senhor, a eles confiados para que os eduquem para o céu. As lições que nós mesmos aprendemos de Cristo devemos transmitir a nossas crianças, de maneira a poderem ser compreendidas pelas tenras mentes infantis, revelando-lhes pouco a pouco a beleza dos princípios do céu. Assim, o lar cristão se torna uma escola em que os pais servem de mestres auxiliares, ao passo que o próprio Cristo é o principal instrutor. Trabalhando em favor da conversão de seus filhos, não devemos buscar violentas emoções como testemunho de convicção do pecado. Nem é necessário saber tempo exato em que se convertem. Devemos ensiná-los a levar seus pecados a Jesus, pedindo-lhe perdão e crendo que ele perdoe e os recebe, assim como recebeu as crianças quando se achava pessoalmente na terra. Quando a mãe ensina os filhos a lhe obedecerem porque amam, está ensinando as primeiras lições na vida cristã. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo, e os pequenos que confiam em sua mãe e lhes obedecem estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-lhe. Jesus era o modelo das crianças e também o exemplo dos pais. Falava como quem tem autoridade, sua palavra tinha poder. Todavia, em todo o seu trato com homens rudes e violentos, nunca empregou uma expressão desagradável ou descortês. A graça de Cristo no coração comunicará uma dignidade de origem celestial, o senso do que é próprio. Suavizará toda a aspereza e subjugará tudo quanto é rude e destituído de bondade. Levará os pais a trabalharem os filhos como a seres inteligentes, como eles próprios queriam ser tratados. Pais, na educação de vossos filhos, estudai cuidadosamente as lições dadas por Deus na natureza. Se quisesses ajeitar um cravo, uma rosa, um lírio, de que maneira o havias de fazer? Perguntai ao jardineiro por que processo ele faz com que cada ramo e folha floresça tão belamente e se desenvolva em simetria e beleza. Dir-vos-á que não foi absolutamente por um trato rude, nem um esforço violento, pois isso não faria senão partir delicadas hastes. Foi mediante pequenas atenções, frequentemente repetidas, umedecia o solo e protegia as plantas em desenvolvimento dos ventos fortes e do sol escaldante, e Deus as fez medrar e florescer com delicada beleza. Segui no trato com vossos filhos os métodos do jardineiro, por meio de toques suaves, de serviço amorável, procurai amoldar-lhes o caráter segundo o modelo de Cristo. Animai a expressão de amor para com Deus e uns com os outros. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância. E a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará a sua felicidade. Se queremos que nossos filhos possuam o suave Espírito de Jesus e a simpatia que os anjos por nós manifestam,
Devemos incentivar os generosos e amoráveis impulsos da infância. Ensinai as crianças a ver Cristo na natureza. Levai-as ao ar livre, à sombra das nobres árvores no quintal e em todas as maravilhosas obras da criação. Ensinai-as a ver uma expressão de seu amor. Ensinai-lhes que ele fez as leis que regem todas as coisas vivas, que fez leis também para nós e que elas visam a nossa felicidade e alegria. Não as fatigueis com longas orações e exortações tediosas, mas mediante as lições objetivas da natureza, ensinai-lhes a obediência à lei de Deus. Ao lhes conquistardes a confiança em vós como seguidores de Cristo, as lições quanto ao grande amor com que ele nos amou. Ao procurar tornar claras as verdades concernentes à salvação e encaminhar as crianças a Cristo como Salvador pessoal, os anjos estarão ao vosso lado. O Senhor dará aos pais e às mães graça para interessar os pequeninos na preciosa história do infante de Belém, que é, na verdade, a esperança do mundo. Quando Jesus disse aos discípulos que não impedisse as crianças de ir ter com ele, falava a todos os seus seguidores em todos os tempos, aos oficiais da igreja, aos ministros, auxiliares e todos os cristãos. Jesus está atraindo as crianças e ordena-nos: deixai vir os meninos a mim, como se quisesse dizer, eles virão se os não impedirdes. Não deixeis que vosso caráter não cristão represente mal a Jesus. Não conserveis os pequeninos longe dele pela vossa frieza e aspereza. Nunca lhes deis motivo de pensar que o céu não será um lugar aprazível para eles, se ali estiverdes. Não faleis de religião como qualquer coisa que as crianças não podem compreender, nem procedeis como se não se esperasse que elas aceitem a Cristo em sua meninice. Não lhes deis a falsa impressão de que a religião de Cristo é de tristeza e que, ao se achegarem ao Salvador, devem abandonar tudo quanto torna a vida aprazível. Ao operar o Espírito Santo no coração dos pequenos, segundemo-lhes a obra. Ensinai-lhes que o Salvador os está chamando, que coisa alguma lhes poderá dar mais prazer do que se lhe entregarem eles no desabrochar e no vigor da vida. O Salvador contempla com infinita ternura as almas que comprou com seu próprio sangue. São as reivindicações de seu amor. Olha-as com inexprimível anelo. Seu coração estende-se não somente para as crianças bem comportadas, mas para as que têm por herança traços objetáveis de caráter. Muitos pais não compreendem quanto são responsáveis por esses traços em seus filhos. Não possuem a ternura e a sabedoria necessária para tratar com os errantes a quem fizeram o que não são. Mas Jesus olha essas crianças com piedade. Ele segue da causa para o efeito. O obreiro cristão pode ser um instrumento de Cristo em atrair essas crianças para o Salvador. Com sabedoria e tato, pode ligá-las ao próprio coração, dar-lhes ânimo e esperança. E, por meio da graça de Cristo, transformar-lhes o caráter, de sorte que delas se possa dizer: dos tais é o reino de Deus. Louvado seja Deus. Oremos. Se alguém puder ajoelhar, eu vou ajoelhar. Alguém quer orar para finalizar? Eu oro, irmã. Sim, por favor. Grandioso Deus e eterno bom Pai, agradecidos, meu Deus, nós estamos por estarmos aqui mais uma vez, meu Deus, estudando a Tua Palavra. Nós te pedimos, Pai querido, perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados do mundo inteiro, meu Deus, nós te pedimos que olhe por cada ser humano, mas também, meu Deus, queremos depor aqui as nossas crianças, os nossos adolescentes,
que eles possam, meu Deus, interiorizar tudo aquilo, meu Deus, que for da tua palavra, e que nós, meu Deus, como pais, possamos, meu Deus, ser um exemplo, Pai, de Cristo, para que eles aprendam, meu Deus, a te amar, a te obedecer em espírito e em verdade. Ô, Pai querido, olhe, meu Deus, por cada uma delas, meu Deus, por favor. Que o Senhor tenha compaixão, Pai querido, dos pais que não entendem, meu Deus, muitas vezes que os nossos filhos, eles carregam, Pai, heranças, e que nós aprendamos, meu Deus, assim como Jesus, ser mansos e a ensinar-lhes, meu Pai, com amor, com alegria, e que o Senhor nos conceda, Pai, a alegria de sermos pais e mães, a exemplo de Cristo, Pai, para que as nossas crianças, meu Deus, alcancem o reino dos céus quando eles forem adultos. Que o Senhor compadeça, meu Deus, de cada um de nós, por favor. Nos fortaleça, nos ajude, meu Deus, a sentir a alegria de estudar, meu Deus, dia após dia, meu Deus, a tua palavra e de nos mantermos, Pai, em comunhão e oração contigo. Agradecidos, meu Deus, nós estamos. Nós colocamos cada pessoa aqui, meu Deus, diante do teu altar, cada família representada. Que o Senhor nos conceda, Pai, a alegria de fazer da nossa casa, Pai, um pedacinho do céu. Gratos, meu Deus, nós somos por tudo. Nós te pedimos, Pai, e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém.